Deus é muito lindo, Ele é maravilhoso. Não há Deus como o nosso Deus, né? E hoje nós vamos começar, como já foi anunciado pelo pastor Felipe Breder, uma série na oração do Pai Nosso, sobre o tema Redescobrindo a Oração. E nesta manhã nós vamos ouvir o Pai falando conosco. Vamos ouvir da palavra de Deus e vamos redescobrir a paternidade de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Aliás, eu vinha para cá e Deus já me deu algo para começar ilustrando. Eu estava vindo para cá pela manhã para o culto das 8 e eu desci, estava tudo certinho. E a minha assessora direta, né, a princesa Tânia Mar, já pensou, gente, sou assessorado muitas vezes por uma princesa, olha só que coisa, hein? Então, e eu estava lá e ela fez tudo, me deu uma água para beber com limãozinho, depois me deu própolis para aumentar a minha imunidade, com melzinho, né? Aí foi lá, fez um ovo cozido e tal, e preparando, e essa camisa estava meio amassadinha, acho que eu já amassei ela de novo, e ela foi lá, deu mas olha que coisa linda, né? Não é obrigação dela, não é dever dela, coisa nenhuma, né? Mas ela faz isso com muito prazer, me amando muito. Eu já senti o cuidado do Pai comigo, o Pai Celestial usa a princesa Tânia Mara para cuidar de mim, olha aí que beleza. E aí, né, eu saí, peguei esse computador aqui, desci com todas as coisas, está tudo certo, né? Eu nem sou esquecido não, viu gente? Onde eu vou deixar alguma coisa, né? Aí eu peguei uma mão, o celular, uma mão, a carteira, e o computador aqui do lado, falei, bom, não estou esquecendo de nada, máscara, vai, pega a máscara, tal, e fui, e peguei e saí correndo. Quando chego lá embaixo, o que aconteceu? Esqueci a chave. No meu apartamento, sexto andar, esqueci a chave. Aí eu falei, vou pedir ajuda para quem me ajudou até agora. Você pode mandar aqui a chave pelo elevador? Aí eu posso, aí eu peguei o computador, não podia abrir o carro, deixei em cima do teto lá do carro, e fui, voltei, aí peguei a chave no elevador e saí correndo, falei, meu Deus, será que agora eu vou chegar atrasado? E peguei e abri o carro, tal, entrei rapidão e me conectei e fui embora. De repente o telefone toca. Meu amor, para o carro. Eu levei um susto, né? Para o carro. Aí eu parei o carro. Já tinha dado virado assim, desci a quadra e virei. Aí ela falou assim, você esqueceu o computador em cima do carro. Uau. Eu falei, agora a Tânia está tendo revelações celestiais. Que nada, foi o papai celestial que tocou no coração dela para ela ficar me olhando sair da garagem. A hora que ela me ouviu, falou, uai, o que é aquele em cima do carro? Você viu como o papai cuida de mim e usa pessoas? E ela me ligou, e ela já estava chorando, falando como Deus é bom, como Deus é bom. Ela não falou assim, viu como eu sou esperto, sou esposo, cuido de você e tal. Ela começou a louvar e exaltar a Deus, porque Deus é assim, Ele é Pai. Ele é Pai. Como é que você tem se relacionado com Deus? Uma das marcas da nossa experiência com esse Pai Celestial, com quem nós temos intimidade, ela é demonstrada, ela é percebida através da oração. Tem muita gente que fala assim, não precisa saber exatamente orar. Eu concordo, a oração é uma coisa simples, é você falando com o seu Pai. Mas será que existe jeito errado de orar? O que é que você acha? Pois é, Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos sobre oração, e você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, abre, se você tem uma Bíblia de papel, que legal, você abre, deixa lá, no capítulo 6 de Mateus, ou acessa a sua Bíblia aí, eu sei que você tem um app no celular, porque eu não duvido que você, como um cristão que ama a palavra, tem app do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e não tem um app de Bíblia. Não, duvido. Eu sei que você tem. Então, acessa aí a sua Bíblia no seu celular, e Mateus capítulo 6.
nós vamos acompanhar o texto, vamos deixar o texto nos conduzir. Jesus falando sobre algumas disciplinas espirituais, vou usar, exercícios da vida cristã, no que diz respeito ao serviço e na nossa relação com Deus. E lá em Lucas, ele diz que alguns discípulos chegam e pedem para Jesus, tendo em vista que os discípulos de João foram ensinados por ele a orar, eles pedem, Jesus, nos ensina a orar. Só que aqui em Mateus não, ele relata de um outro ponto de vista, né, não são coisas diferentes, mas ele está relatando que Jesus está pregando o Sermão da Montanha, o mais conhecido sermão de Jesus, e dentro do sermão dele, ele inclui o ensino sobre o dom da compaixão, dar esmolas, ele inclui a oração, a disciplina espiritual da oração e a disciplina espiritual do jejum, os três estão juntos aí. E aí ele então vai ensinar sobre como orar. Bom, se alguém precisa pedir que ensina-nos a orar, e um mestre que coloca no seu sermão como orar, isso significa que nós precisamos aprender a orar. Quer dizer, que não é uma coisa que acontece automaticamente. Redescobrindo a paternidade de Deus. Eu creio que nós também podemos fazer esse pedido que os discípulos fizeram, está em Lucas 11, versículo 1, quando eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar, porque existem orações que são erradas, são mal feitas, e não são atendidas, sabia? Você diz, não, mas oração e tal, não. Tiago, por exemplo, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Está vendo? Ó, já tem pedido errado aí. Quer dizer, eu estou pedindo errado, não vai receber, não vai receber. Aí, se faz necessário, então, a gente entrar na escola de Cristo, porque Jesus era não somente alguém que falava sobre oração, mas ele orava bastante. E na escola de oração de Jesus, nós vamos aprender em 3 lições sobre oração. E na oração, redescobrir a paternidade de Deus. Primeiro, nós vamos aprender que é necessário, é preciso ter uma motivação pura. Segundo, é preciso entrar no secreto. E terceiro, é preciso orar como um filho ora. Então, eu vou ler agora o primeiro versículo para nós aprendermos na escola de oração de Jesus sobre como orar. E quando vocês orarem, olha só, descobrir a paternidade de Deus na oração começa aqui, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim do quê? Olha só, a fim determina qual o propósito disso. A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que esses homens que assim oram, já receberam sua plena recompensa. Quer dizer, quando eles fizeram isso, qual que era o propósito deles? Se aparecerem, então eles já receberam. Porque se era o propósito era se aparecer, pronto, todo mundo já viu o quanto eles são espirituais, o quanto eles oram, então pronto, já receberam, não vai ter mais recompensa nenhuma para receber, não. Por que será que Jesus está falando sobre isso? Então eu quero levar você a se fazer uma pergunta. Quando você ora por quê? Então, a sua resposta vai definir se a sua motivação é pura ou não. Se está correto o meio que você ora ou não. Qual o conteúdo da oração? Você parou para pensar? Porque geralmente a gente faz umas orações meio que Deus fala, já sei, agora vai vir isso, vai vir aquilo e tal. E não há problema nenhum você seguir um modelo como, por exemplo, o Pai Nosso. Se há um modelo de oração que a gente tem que seguir, é esse. E devemos fazer isso, porque foi o nosso mestre que nos ensinou.
O propósito não é que nós repitamos sempre as mesmas palavras, mas que nós tenhamos dentro do conteúdo essa direção na oração, como se fosse um modelo, como se fosse algo como nosso esqueleto, para suportar todas as demais coisas. Mas quando você ora, você o faz por quê? Você quer ver? Qual é o tempo que você mais ora? Quando você acha que está tudo bem na sua vida? Você não está passando por um problema financeiro, você não está passando por um problema de saúde, você não está passando por um problema de relacionamento, você não está com problema no seu casamento ou com seus filhos. Quando está tudo assim parecendo que está 10, você ora mais ou ora menos? Isso está mostrando que você procura a Deus só pelo que Ele pode lhe dar. Essa não é a razão certa de buscar a Deus em oração. Isso não exclui o fato de que quando você passa por uma luta, você pode até intensificar a busca de Deus para ganhar mais força para enfrentar aquela luta. Isso está tudo certo, está tudo bacana. Mas se quando passa a luta, você não tem mais razões de ter relacionamento com Deus, o seu relacionamento não é exatamente um relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus. Vocês oram com a motivação errada, porque vocês oram para se aparecer. Segundo o ensinamento dos rabinos, o judeu demonstra seu amor a Deus através de 3 desempenhos. Vamos medir o desempenho espiritual. Então era assim: beneficência, oração e jejum. Então uma tríade aí. Para fora, esmolas, é o meu serviço para com o meu próximo. Para cima, oração. Para dentro, jejum. Então, o judeu, ele sabia que ele tinha que demonstrar esses 3 desempenhos para ele ser aprovado na sua religiosidade, ou como ele queria chamar, na sua espiritualidade. Quando Jesus está ensinando sobre esses 3 exercícios, ou essas 3 práticas espirituais, Ele não está dizendo não pratiquem a beneficência, não orem, não jejuem. Ele não está falando isso. Ele só está dizendo que o discípulo de Jesus não deve fazer com a motivação com que os fariseus faziam. Porque tudo que eles faziam era para se aparecer. Tudo que eles faziam era para se aparecer. Eles já receberam a sua recompensa. Você quer se aparecer? Já se apareceu. Deus não te ouviu, Ele não vai fazer nada com a sua oração, mas se era para se aparecer, parabéns. Esses homens, eles pensavam que estavam fazendo o máximo para com Deus, para com o seu próximo, mas a vida deles era uma vida falsa. É uma vida cheia de orgulho, soberbos. Eles queriam simplesmente ser admirados pelas pessoas. Essa era a motivação deles. Mas Jesus, ensinando os seus discípulos, dizem: mas vocês não devem ser assim. Percebe como existe maneira errada de orar? Como existe maneira errada de dar esmola? Como existe maneira errada de jejuar? Jesus está ensinando. Olha, o que Jesus está falando, que oração é o relacionamento com o Pai, é buscar o Pai, se relacionar-se com Ele, adorar, conhecer e fazer a vontade do Pai, é se entregar a Ele em um relacionamento pleno de confiança. Qual tem sido a nossa motivação para orar? Aqui, lembrando dessa tríade, vou lembrar também, qual é a motivação de alguém jejuar? Porque eu sempre vejo que alguém está jejuando porque ele quer conseguir alguma coisa de Deus. Será que não pode existir jejum assim? Deus, eu vou fazer um jejum que eu vou me abster das coisas dessa terra, porque eu quero crescer em intimidade com o Senhor. Que tal esse jejum? Não dá para fazer esse jejum? Ou sempre vai fazer jejum porque você quer conseguir alguma coisa de Deus? Você não percebeu que isso daí é uma armação, uma estratégia de uma religiosidade
legalista, porque o judeu, fariseu, ele achava que ele ia alcançar o favor de Deus cumprindo um monte de regras e leis. Eles criaram coisas que nem estavam na lei de Moisés, eles criaram muitas coisas em cima da lei, e eles pensavam assim: agora se eu cumprir tudo isso direitinho, eu mereço Deus, eu mereço o favor de Deus. Jesus está falando, eles estão errados, eles estão pensando totalmente de um outro jeito. Para você ter uma ideia, os exercícios de oração dos judeus naquele tempo estavam num nível mas tão exagerado, que a oração deles virou uma tagarelice. É isso. Eles recitavam 3 vezes, 18 petições, de manhã, de tarde e à noite. 9 horas da manhã, às 3 da tarde e à noite. Essa oração que eles faziam, que era conhecida como tefilá, era 10 vezes mais extensa do que a oração que Jesus ensinou aqui. Porque, imagina, o Pai Nosso tinha 970 palavras ali no original. 10 vezes mais. E eles sabiam isso de cor. E eles pensavam que se eles assim fizessem, eles ganhariam o favor de Deus. Apesar de que aqui está demonstrado também que eles queriam se aparecer. Então, primeiro ponto, cuidado com a motivação com a qual você exercita a sua fé cristã. Jesus está ensinando aqui, não passe tantas horas assim, não, pelo contrário, ele só está dizendo assim, eles passam horas e horas fazendo tudo isso, mas isso não tem sentido diante de Deus, porque a motivação deles está errada. Para nós chegarmos a Deus e conhecermos sobre a paternidade de Deus, nós temos que ir a Deus e falar: Deus, prova e purifica a minha motivação. Segunda lição da escola de oração de Jesus é sobre a necessidade de entrar no secreto. A necessidade de entrar no secreto. Veja o que diz o versículo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Percebe a diferença? Se o meu propósito é aparecer na oração, já ganhei a recompensa. Mas quando eu entendo que eu vou para o secreto e lá eu oro em secreto, a minha recompensa não está em receber a admiração do homem. A minha recompensa vem do Senhor que fez os céus e a terra, o nosso Pai Celestial. Eu estava preparando, estudando sobre o sermão, estava em São Paulo, e eu fui à igreja, chega aí, Fran, eu fui à igreja do Casa da Rocha, do Zé Bruno, e eu gosto muito das composições do pastor Gerson, e ele estava, olha só, como Deus quer falar, ele fala mesmo, ele deixa bem claro, ele estava pregando nesse texto, e eu vi uma música, que eu queria que você ouvisse com o coração, e você percebesse, que você tem que tirar um pouquinho dos barulhos, que você tem ouvido tanto, as vozes que não são as vozes, que não é a voz de Deus, e entrar no secreto. Vamos ouvir. Sinto a minha alma se desintegrar na multidão. Tanta gente, eu sozinho, volto ao início, à oração. Quando tudo faz barulho, mas nada me fala o coração. Busco a paz do teu refúgio, volto ao
sonego o sono, o medo de ser continuar. Mesmo a pior angústia vai se resolver se eu orar. Quando um vento da incerteza sopra forte em minha direção, teu abraço traz alívio, sei que é resposta de oração. Oração, Jesus presente, bem aqui do lado a me amar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Aleluia. Obrigado, Fran. Obrigado, Andel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra para quarto, a gente tem que aprender a bater palma que nem o sabiá, entendeu? Ela ecoa mais. A palavra para quarto, tameion, no grego, significa câmara. É o quarto onde o agricultor guardava seus suprimentos. Tinha que ter muita segurança. Tinha que estar escondido de bandidos e de animais selvagens. Esse quarto era o único que tinha porta na casa do agricultor. Não tinha nem janela. Não dava para ficar. Alguém fala assim: vamos ver o quarto de suprimento deles, está cheio, vamos dar uma olhadinha aqui na janela. Não, não era. Era totalmente secreto, era totalmente seguro, era totalmente guardado, era totalmente vigiado e pertencia apenas àquela pessoa que tem a chave para poder abrir. Amados, quando Jesus toma essa palavra e a usa, acho que não existe ilustração, não existia melhor ilustração, a forma de ilustrar essa questão de entrar no secreto para os homens daquela época. Talvez para hoje nós tenha menos sentido, mas eu acho que ainda assim guarda o sentido na tradução quando diz: entra no teu quarto. Porque o teu quarto é justamente talvez um ambiente lá dentro da sua casa, onde é guardado para você. Mas aqui o sentido é de que você tem que entrar, tem que ter um momento de solitude, mesmo que seja no meio do mato, caminhando numa praia, andando pela rua, onde não tem ninguém do teu lado, e você vai sozinho. Eu me lembro, eu orava, quando eu fazia seminário, eu tinha um longo trajeto para fazer entre o seminário e a minha casa, e às vezes o ônibus era muito demorado, eu preferia ir a pé, e às vezes eu não tinha nem o dinheiro, nem o passe para ir. E aí eu ia orando, falando com Deus. Aquele era o meu tameion, porque eu orava aqui dentro. Geralmente eu ia no caminho, só eu. Às vezes passava uma pessoa ou outra, passava um carro, mas eu me escondia no meu secreto com Deus. Percebe? Sua oração não deve ser feita para que todo mundo veja quanto tempo você ora ou quanto tempo você jejua. Sua oração deve ser um momento de intimidade com o seu Pai. Jesus está proibindo a gente orar aqui no templo com os demais irmãos? De jeito nenhum. Jesus fazia isso. Ele orava junto com seus discípulos, ele orava nas sinagogas, ele orava no meio da rua, por onde ele andava. Jesus orava. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando você quer realmente se encontrar com o Pai e ouvir o Pai, você tem que tirar um pouquinho dessas vozes, como diz a música. Você tem que entrar lá na intimidade com Ele.
É lá que você conhece o Pai. É lá que você conhece o Pai. Algumas vezes, e não são poucas, eu estou orando com a princesa Tânia Mara, minha parceira de oração, com quem mais eu oro. E com ela eu me sinto assim como se tivesse eu e eu mesmo, porque afinal de contas ela faz parte, né? Nós somos um só. E muitas vezes nós estamos orando e a gente começa a falar sobre determinadas coisas na oração e a gente não imagina falar aquelas coisas na oração e a gente vai entrando naquela oração e aí a gente costuma ler o versículo e o contexto daquele versículo nos devocionais da YouVersion. E aí aparece lá o versículo do dia. Incrível como aquele versículo do dia parece que a gente leu antes de fazer a oração. Sabe por quê? Porque na oração até cabe a nossa fala. Mas o melhor é saber escutar. Porque lá você vai ouvir teu Pai. Então preste muita atenção. É necessário que você aprenda sobre, quando orar, motivação pura, entrar no secreto. E terceiro ponto, e talvez o mais importante, é orar como um filho ora. Orar como um filho ora. A palavra Pai, referindo-se a Deus no Velho Testamento, aparece 8 vezes. Dá para pôr os dedos aqui, não é? Mesmo assim, é no sentido de chefe do povo de Israel, ou no sentido de criador. Ele é o pai de toda a criação, foi ele que criou todas as coisas. Mas aqui, nesse versículo que eu vou ler, a palavra Pai tem outro sentido. Mateus 6, 9a. Vocês orem assim: Pai nosso. Pai. Pai. No Novo Testamento, essa palavra Pai, referindo-se a Deus, Velho, 8. Novo Testamento, 272 vezes. E o sentido é de intimidade com Deus. Para os judeus isso era inconcebível, eles não estavam nem entendendo o que Jesus estava falando quando ele começa a oração, Pai. Como? Mesmo porque você fala assim, mas o judeu podia estar entendendo que era o pai como chefe do povo, o pai como criador. Não. Tanto é verdade que depois isso foi a causa para os judeus cada vez mais desejarem a morte de Jesus, porque ele estava realmente dizendo, eu sou o Filho de Deus. Eu tenho relação com o Pai, ele é o meu Pai. Não, isso é inconcebível, como é que é? Mas aqui mesmo nós podemos achar as razões pelos judeus estranharem. Quando se fala Pai, no sentido de alguém que gera alguém, no gênero masculino, ele diz assim, pai é pater, no grego. Só que aqui ele não usou pater, ele disse Abba. Abba tem aquele sentido da criança quando chama o seu pai. Eu tenho uma netinha, ela se chama Luísa, ela está por aí. Quem sabe você vai vê-la hoje, vai ser um prazer enorme para você conhecer a Luísa. Aliás, a Luísa é a netinha mais linda de todas, que eu conheço e que eu não conheço também. Você que é avô, você também acha isso. Seus netos são os mais lindos do mundo. E se tiver vida em outro planeta, ela é a mais linda, a mais inteligente, é a menina mais prodígia de todas, é a Luísa. Mas quando eu vejo ela falar, papai, eu vejo o coração do Felipe se derrete todo, porque aquele papai tem o sentido de paizinho. O nosso Deus é o nosso Pai. Será que você entende isso? Você diz, pastor, você está louco? Quantas vezes a gente já orou Pai?
Sinclair Ferguson, no seu comentário sobre esse texto, ele diz assim: o conceito de Deus como Pai é familiar aos cristãos, sim ou não? Apesar disso, é possível que nós mais teorizemos sobre a paternidade do que a experimentemos. Assim não fosse, nossa vida cristã teria qualidades mais graciosas, mais alegres, mais estáveis, mais cuidadosas, como um todo. Em especial, saberíamos melhor o que significa orar, em vez de nos escondermos de Deus por detrás da nossa hipocrisia, como os fariseus, ou desconfiarmos de Deus em ansiedade, à semelhança dos pagãos. Uau! A hora que eu li isso aqui, eu falei: Deus, eu preciso aprender mais a orar. Sabe por quê? Será que eu estou tendo intimidade com o Pai? A minha vida está sendo cheia de graça? A minha vida é uma vida alegre? E o que rouba a minha alegria? Eu estava junto com alguns irmãos no Summit para Voluntários, dei uma palestra justamente, que o pastor que termina, ele fala sobre justamente entrar nesse ritmo da graça, e ele começa a dançar, e ele desafia as pessoas a dançarem. Aliás, uma outra preletora também tinha ensinado as pessoas a dançarem, e aí ela até disse assim: até você que não sabe como dança, se você fizer só assim com a mãozinha, ó, todo mundo já vai falar: olha, ele está dançando. Se eu sei que meu Pai é Deus, e se eu sei que Deus é meu Pai, por que estar cheio de ansiedade? Por que estar com tanto medo sobre o futuro? E aí eu disse: Deus, o Senhor me perdoa, mas me ajuda, Deus, porque eu não quero, mas às vezes na minha mente vem vozes que sabotam a alegria e a graça do Senhor. Eu não sou tão estável, Senhor. Deveria ser, porque o Senhor é meu Pai. Para que perder a estabilidade? Pai, nós devemos voltar a redescobrir a oração e orar como um filho ora. Não como um religioso ora, mas como um filho ora. Vamos visitar o texto e acompanhar. Olha só, o texto diz assim: Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. O Deus Santo, Criador, é nosso Pai. Ele é o nosso Abba. Ele é Pai. Jesus o chama assim com singularidade. Ninguém podia chamar o Pai, Deus, como Jesus chamava. Afinal de contas, Ele é filho natural de Deus. Ele era o unigênito. Pastor, que heresia é essa aí? Como Jesus? Jesus é o unigênito de Deus. Em certo sentido, sim, porque Ele é o único filho natural. Mas depois, Ele quis se transformar no primogênito. Somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Ele numa manifestação de amor das maiores que um Deus podia fazer. Para que nós o pudéssemos chamar de Pai, Ele entregou o seu próprio Filho, para que nós tivéssemos o poder de entrar na oração e falar: Papai. Os judeus, os fariseus, eram legalistas. Eles procuravam ser aceitos por Deus por cumprir a lei, como eu já disse. Mas Jesus está nos ensinando que na oração temos de ter relacionamento cheio de graça, que permite chamar Deus de Papai. Isso faz toda a diferença, amados irmãos, quando nós oramos. Porque nós não entramos com medo do juízo. Você já viu quando um filho erra, e você explicou direitinho o que é para ele fazer, ele faz errado? E aí, Carlos Alberto? Chega aquela coisa fofa lá, você fala: filhinha, você fez isso?
né? Tem vezes que eu chego diante de Deus e falo assim. Só que um pai fala, filhinho, filhinha, fala, se abre. Ainda mais um pai cheio de graça como o nosso Pai Celestial. Não quer dizer que você não vai chegar com vergonha. Às vezes você chega com vergonha, você pecou, você errou. Você sabia que tinha que fazer uma coisa e fez outra. Você sabia que não devia fazer e fez. Você sabia que deveria fazer e não fez. Mas quando você chega diante do Pai, de maneira autêntica, você tem nele perdão e graça. Você tem direção. Quando a gente trata Deus como nosso Abba, nós temos tudo isso, nós temos direção. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, você está adorando a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é direção, é provisão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos, tem perdão, tem socorro, e não nos deixeis cair em tentação, socorro. E você está orando, pois sabe que dele é o poder e a glória e a força e a majestade desde agora e para sempre. Esse é o teu papai. É nosso. É nosso porque ele indica que quando oramos, lembramos que pertencemos a uma grande família. E assim quando a gente vai orar, a gente não faz uma oração egoísta, só pede sobre minha, meus filhos, minha família, meus bens, meu, não, é nosso. A oração não pode ser feita de maneira egocêntrica, porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso, e esse é o desejo dele, ter uma grande família, e que você chame outros filhos. Então na sua oração você tem que pedir: Deus, me usa para chamar os filhos que ainda não foram chamados, usa minha boca, usa minha vida, porque o Senhor é meu pai, mas eu sei que o Senhor é pai nosso, e o Senhor é pai até de alguém que ainda não sabe que é teu filho, mas eu vou ajudar ele a descobrir que ele é. Eu não sei se você teve trauma com o seu pai. Teve. Seu pai foi um pai ausente. Então é difícil você chamar Deus de pai. Sinto muito. Sinto muito. Sinto de coração. Porque essa visão de pai pode ter sido quebrada no seu coração. Mas se você entender que na oração você pode conhecer um pai diferente do que foi o seu pai terrestre, você vai descobrir o verdadeiro sentido de paternidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente sabe o conceito de pai e filho aqui da terra, mas esse pai é superior. Esse pai, quando você chega para orar, ele já sabe o que você vai orar. Mateus 7,11. Nós vamos ler, para que você perceba que se você tem um pai, ou tem pais bondosos, que você fala: poxa, se eu pedir uma coisa para o meu pai, olha o tanto de coisa que meu pai fez. Porque Jesus disse anteriormente, ele disse assim: se vocês, pais terrestres, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, claro que se o seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra, se ele pedir um peixe, você não vai lhe dar uma serpente. Então, se vocês, pais terrestres, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele está dizendo: entendam que por melhor que seja um pai, ou os seus pais aqui na terra, não há de se comparar com a paternidade de Deus, e eu preciso aprender a ser pai como meu Pai Celeste é. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. É esse Deus que fala assim: o seu Pai, Jesus ensinando, o Pai Celestial sabe do que você vai pedir, sabe do que você necessita, antes mesmo que você fale a Ele, porque Ele é onisciente. O teu Pai é isso. Que tal fazer oração sob essa perspectiva da paternidade
paternidade de Deus? Que tal viver uma vida em constante oração, onde você não fica preocupado se o que você está fazendo é certo ou errado diante dos homens, porque o que os homens pensam, ou do jeito que eles vão julgar, pode ter algum valor, sim, e deve ter, afinal de contas vivemos em sociedade, mas você não vai se importar tanto, porque você sabe que o teu pai, ele é um Deus onipresente, Ele está onde quer que você esteja, e você está tendo uma relação com esse Pai, e esse que é Pai, sabe de tudo na sua vida, e você não precisa ter medo dele não. Aliás, o medo vai te afastar dele, essa tua culpa não confessada vai te arrastar para longe de Deus. O nosso Pai é o Pai Celestial. Amém, amados irmãos? Às vezes você pode ouvir um não do Pai. Vai ser para seu bem. Uma vez, o Gabriel veio pedir para ir numa festa. E a gente sabia que aquela festa não era de nenhum jeito saudável a ele. E ele era novinho, começando ali entre junior e adolescente. Aquele não do pai, da mãe, dos pais aqui da terra, doeu muito nele, sabia? E às vezes você ouve alguma coisa de Deus que dói em você porque você queria tanto, mas no futuro você sabe, ainda bem que Deus disse não. Ele foi para o quarto dele. Como é interessante essa relação com Deus desde pequeno, né? Ele foi para o quarto dele, mas doeu o coração, quase que eu falei, sai daí, vai para a festa. Ele começou a cantar, eu vou passar pela cruz. Sabe aquela música como chama? O PG? Eu só escutava, eu vou passar pela cruz. Que legal o relacionamento dele com o pai, né? Para ele, aquele momento era a dor da crucificação. Deus é o seu pai. Eu queria que você ficasse em pé um instante. E que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Chama a Fran de novo, cara. Porque agora é o momento de oração. Depois nós vamos cantar aquela para terminar para cima. Você sabe aquela? Aí nós vamos dizer isso e quer viver. Mas, ô Fran, chega aí. Feche seus olhos. E clame ao teu Pai que está nos céus. E diz, Deus, eu aprendi a orar. Tecnicamente eu sei. Teoricamente eu sei. Mas Pai, eu quero experimentar mais isso, não só teorizar sobre isso, mas eu quero experimentar a sua paternidade, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se quiser sentar, senta, se quiser ajoelhar, ajoelha, mas ouça isso em oração. Aleluia, Jesus. Oh Senhor. Quando sinto a minha alma se desintegrar na multidão, Oh Jesus, quantas dores na nossa alma, Senhor. sozinho, A dor da solidão, ó Deus, volto ao início, à oração. nos leva para o quarto secreto. Quando tudo faz barulho, Tanto barulho, ó mas Deus. nada me fala o coração. Precisamos de algo que fale. Busco a paz do teu refúgio. O lugar secreto, ó Deus. Volto ao silêncio, à oração. Nos ajuda, ó Deus. Oração viva aqui dentro. Nos ajuda, ó Deus. Oração pulsa, pulsação. Sei que o Senhor sente isso. Oração, pão, alimento, sentido, significação. Oh Deus.
Esse é o sentido, essa é a significação da nossa oração. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Papai. Quando me soneca o sono, Não tem insônia, Papai. o medo de ser continuar. Nos vem tantos medos. Mesmo a pior angústia. Quanta angústia, Deus. As incertezas. Vai se resolver se eu orar. Esse é o caminho, ó Deus. Quando o vento da incerteza. Quantas incertezas nesse tempo de pandemia, Senhor. Minha direção. Muito vento soprando. Teu abraço traz alívio. Teu abraço traz alívio em meio ao caos. Sei que é resposta de oração. Oh, Jesus. Oração, Jesus presente. Aleluia, Deus. Vem aqui do lado a me amar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Se você recebeu alívio, se você recebeu palavra, se você recebeu alimento, se você está em contato com o Papai, aplauda o Papai.